Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Palavra da Vida. Quero agradecer a você que já clicou neste vídeo e já está conosco aqui neste momento. Nós daremos hoje mais um mergulho na profundeza das Sagradas Escrituras, o nosso quadro Mergulhando nas Escrituras. E o tema de hoje é muito relevante para a nossa caminhada cristã: humildade. Nós vamos tratar hoje sobre o tema Cingindo-vos de humildade. Mas antes de nós iniciarmos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe um comentário se você está gostando ou não dos nossos vídeos, deixe um like para o YouTube entender que você está gostando do nosso conteúdo e compartilhe esta mensagem com alguma outra pessoa, tá bom? O texto que nós estaremos estudando hoje será a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5, apenas a parte B, que diz assim: E cingi-vos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Então, a humildade é um tema amplamente tratado nas Sagradas Escrituras, principalmente no contexto do Novo Testamento. A humildade, ela é a essência do cristão, pois é um sentimento, é uma atitude que foi um exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, seus seguidores. Mas o que seria a humildade? A humildade pode ser definida como possuir uma opinião humilde de si mesmo, como um senso profundo da pequenez humana, e ainda como modéstia, simplicidade, entre outros adjetivos e termos semelhantes a estes. Temos claras instruções acerca da importância da humildade nas Sagradas Escrituras, como nós podemos ver nas seguintes passagens que nós citaremos aqui, isto apenas tratando de referências diretas, fora todo o contexto geral do Evangelho, que fala acerca da atitude de um Deus que se fez homem e habitou entre nós, humilde, para que pudéssemos alcançar a salvação. Então, Mateus capítulo de número 5, versículo 3, Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui Jesus ele fala acerca do espírito humilde. O espírito refere-se à parte imaterial do homem interior. E o homem ser humilde em seu espírito, como Jesus afirma aqui, demonstra que ser humilde não começa nas atitudes exteriores, mas sim em uma condição interna de reconhecimento da soberania de Deus e da sua dependência dele. Então, a humildade ela pode ser manifesta em atitudes exteriores, porém, ela inicia no interior do homem, como Jesus aqui afirma neste texto: humildes de espírito. Então, nós podemos ver a importância da humildade e dessa atitude externa, porém, nós podemos analisar também a questão interior do homem em relação à humildade. Jó capítulo de número 22, versículo 29 diz: Quando alguém for abatido, e tu disseres, haja exaltação, então Deus salvará ao humilde. O termo humilde, utilizado neste texto, é uma tradução da expressão abaixado de olhos, que demonstra a atitude de alguém que está abaixado ou abatido de espírito, prostrado, recorrendo à intervenção divina. Então, ter um espírito e ter uma atitude humilde é como está sendo descrito neste texto. É como alguém que se abaixa, se prostra, lança o seu rosto ao pó. E isso não falamos apenas fisicamente, mas
o seu coração prostrado, o seu coração rendido diante de alguém superior, que é Deus, o nosso Senhor. Nós percebemos que a humildade é uma característica altamente apreciada por Deus, porque Deus, ele é um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, que criou todas as coisas, como nós bem sabemos. E o desejo de Deus é ver o homem ter um coração humilde, um coração que reconhece a sua soberania e que está disposto a ser totalmente dependente dele, como filhos são dependentes de seus pais. Ao utilizar a expressão cingir-se, o apóstolo Pedro está fazendo referência ao ato de pegar uma faixa ou uma corda e amarrar a cintura para se realizar alguma tarefa. Cingir-se demonstra prontidão e preparo para o serviço a ser realizado. Esta era uma atitude da cultura da época do apóstolo Pedro. Ele se utiliza dessa figura inspirado pelo Espírito Santo para demonstrar como é que se deve estar de prontidão, preparado no serviço a Deus e ao nosso próximo. Então, tratando-se da humildade, é como se ele estivesse expressando que tanto para servirmos a Deus, quanto para servirmos ao nosso próximo, é necessário estarmos de prontidão, tendo amarrado em nossos lombos ou em nossa cintura uma atitude sempre humilde. Então, ao servirmos ao próximo, ao servirmos a Deus, ao termos qualquer que seja a atitude, nós devemos estar cingidos da humildade. Nós devemos ter sempre uma atitude humilde. Ele utiliza-se das expressões para servirdes uns aos outros, referindo-se ao nosso próximo. E porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça, referindo-se a Deus. Então, nós podemos ver a importância da humildade, de estar cingido da humildade. E para finalizar, que possamos nos cingir de humildade, assim como demonstrou o nosso maior exemplo de humildade, Jesus Cristo. E isto recomenda Paulo na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele diz: seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele foi encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então este é o nosso maior exemplo de alguém que esteve nesta terra e se cingiu de humildade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que venhamos a cada dia estar com este mesmo sentimento, com esta mesma atitude, nos cingindo da humildade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.